Fala, meu povo, tudo bem? Comigo está tudo muito bom, espero que com vocês também. Como nós já havíamos combinado, essa aula de hoje ela está sendo gravada. A gente infelizmente passou por probleminhas, dessa vez o probleminha se chama Professor Alex. Estava lutando para organizar o que vocês exatamente estão vendo agora. Como vocês perceberam, nós estamos de estúdio novo, né, de cenário novo. Eu acabei que no final de semana encontrando essa ferramenta muito bacana que nos dá a possibilidade de colocar imagens belíssimas como essa que a gente tem aqui atrás e fazem referente ao tema que a gente vai estudar em sala. Então sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela companhia, espero que vocês gostem e vamos lá, para que o vídeo não fique muito longo e sem mais delongas, né? Entenda, o nosso novo layout, a gente continua aqui com o nosso QR Code, ó, porque ele aqui no cantinho, que pronto, tem que colocar assim, porque ele no cantinho. Então fica à vontade para baixar exatamente a imagem que nós vamos utilizar na aula de hoje. E aí no rodapé, né, passando aí embaixo, a gente tem o capítulo 5 do livro de vocês, que fala sobre a população brasileira, e o subtema que hoje nós iremos trabalhar algumas características gerais da população aqui no Brasil, beleza? Outra coisa, galerinha, que vocês não podem esquecer é de deixar a frequência aí no chat, tá? Deixa a frequência porque depois eu quero dar uma olhada quem foi a galera que participou, quem foi a galera que foi assistir, então não esquece, tá bom? No mais, ó, 4 segundinhos eu tô de volta para a gente iniciar o nosso conteúdo, tá bom? Chega mais. Chega mais. Pronto, galerinha. Como sempre acontece, né? Esse não é o esqueminha de vocês. Vou passar aqui rapidinho. Aí. Bem, galera, o nosso assunto de hoje, como eu ia falando inicialmente, é sobre a população brasileira. Nós iremos estudar algumas características gerais que compõem a nossa população, tá? É basicamente uma introdução ao restante do conteúdo, ainda tem muita coisa para a gente ver sobre essa nossa população, mas nós vamos iniciar hoje aqui o básico, né? Aquilo que é o essencial, tá bom? Então vamos lá. Como já ia falando no início, população brasileira, e aí nós vamos destacar os seguintes pontos, ó. Nós vamos conhecer as origens históricas que levaram à formação do povo brasileiro. Nós vamos conhecer a distribuição dessa população pelo território do nosso país, tá? Nós vamos falar também sobre o crescimento da população brasileira nos últimos anos, perceber aqui a taxa de mortalidade, a evolução dessa taxa ao longo do tempo, a evolução da taxa de natalidade, e consequentemente vai fazer um paralelo com a chamada taxa de fecundidade. E aqui embaixo, para finalizar, nós vamos ver a evolução da nossa pirâmide, tanto como ela era no passado, como ela se encontra hoje e como ela ficará se o ritmo de crescimento, se os aspectos que nós estamos estudando aqui permanecerem o mesmo, tá bom? Então vamos começar lá da parte das origens, ok? A gente costuma dizer que o povo brasileiro é resultado de um processo conhecido como miscigenação. A miscigenação, galera, nada mais é do que a mistura de diferentes etnias. É importante a gente destacar que essa palavra racismo, ela já é um pouco deixada de lado por alguns sociólogos, por alguns estudiosos e pesquisadores desse assunto. Por quê? Porque nós não somos de raças diferentes. A gente é de raça diferente de um cachorro, de um jumento, de um porco, né? Aí nós somos de raças diferentes. Mas o homem, ele é única e exclusivamente uma raça, que é a raça do ser humano. Bom, então o termo racismo tem até sido deixado de lado um pouco quando a gente faz esses estudos em relação à população. O correto seria a gente usar o termo etnia, tá? Então seria como se fosse um etnocentrismo ou qualquer coisa nesse sentido, né? Tá? Então é só importante. É claro que a gente ainda escuta falar, principalmente na mídia, a palavra racismo, mas já existe alguns questionamentos
em cima desse termo, tá bom? Então, o que nós temos para perceber aqui sobre esse processo de miscigenação que eu falava para vocês, ó, coloquei ele bem aqui, inclusive em letras maiúsculas para a gente perceber, né? Então, acredita-se que o povo brasileiro ele é resultado de 3 etnias específicas, que seriam os indígenas, que aqui estavam desde a época do descobrimento. Então, eles são tidos como os primeiros habitantes do nosso território. Então, esse negócio de descobrir o Brasil, teoricamente não aconteceu, porque já havia uma população muito bem organizada, uma população que basicamente já pertenciam, né, ao território. Okay? As principais etnias, segundo relatos, né, da época do descobrimento, eram os Jês e o Tupi-Guarani. É claro que existiam várias outras etnias, mas essas eram a que predominavam. E apesar de não haver assim uma certeza sobre a quantidade de indígenas que habitavam o nosso território na época do descobrimento, entre aspas, esse valor ele tinha uma variação que ia de 1 até 10 milhões de habitantes. Me perdoe o MLH, mas foi uma forma que eu achei para simplificar a palavra, já que o espaço estava bem curto. Bom, então sobre os índios, basicamente seria esse o ponto importante da gente destacar, pelo menos agora, nessa aula. Tá? Eles se enquadram na figura de primeiros habitantes. Os Jês e os Tupi-Guarani eram as etnias que predominavam dentro do nosso território. E acredita-se que a nossa população indígena, desde a época do descobrimento, na verdade, na época do descobrimento, variava entre 1 até 10 milhões de indivíduos. A outra etnia bastante importante para a formação do território eram os negros. Esses negros vindo, como a gente bem sabe historicamente, da África, né? E eles vão se encaixar aqui dentro desse processo de formação como a mão de obra escrava. Ou seja, esses africanos eles vieram aqui com mão de obra, mas a gente nunca pode esquecer que era uma mão de obra escrava. Foram trazidos à força, foram trazidos de forma desumana, obrigados a trabalhar para não ganhar nada em troca, a não ser violência, fome, estupro, né, humilhação. Então, basicamente, a gente consegue resumir a história dos negros aqui no Brasil nesse formato. Mas nunca podemos esquecer de algumas vitórias conquistadas, né, de alguns espaços conquistados, mas também não podemos acreditar que esse país ele tenha, de certa forma, libertado os seus escravos. Eles foram libertados burocraticamente, mas a sociedade ainda teima em escravizá-los, em usá-los, em deixá-los à margem da sociedade. Então fica aí como um ponto de reflexão, tá? Esses negros, eles vieram de várias regiões africanas. É importante a gente destacar alguns deles como Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Nigéria. São alguns dos países africanos que mandaram seus negros para cá de forma forçada, lembrando. Acredita-se que cerca de 4 milhões de africanos chegaram ao Brasil para trabalhar com mão de obra escrava. E o Brasil ele é característico, ele é conhecido como o país que recebeu o maior fluxo de escravos vindos da África no seu território. Ou seja, nenhum outro país no mundo recebeu uma quantidade tão gigantesca de africanos como o Brasil. Tá? E o outro grupo seriam os europeus. Esses europeus vão entrar aqui na figura do colonizador. É importante a gente destacar que é a figura de Portugal, que basicamente era o país responsável em colonizar as nossas terras, lá com o famoso Tratado de Tordesilhas. Mas vários outros povos europeus também chegaram ao Brasil. Dentre eles, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, né, alemães. Então, teve uma galera muito grande que chegou aqui no Brasil, talvez não na figura de colonizador, mas na figura de imigrante. E outras regiões também do planeta mandaram seus
imigrantes para o nosso território, como por exemplo a galera lá do Oriente Médio, na figura especialmente dos árabes, dos libaneses e também de algumas regiões da Ásia, especialmente o Japão, né? Que é um dos países que tem essa relação de imigração muito forte com o Brasil. Aqui, galera, eu tentei pegar um gráfico que mostra, né, a distribuição dessa população dentro do território brasileiro. Não sei se aqui vai ser possível vocês visualizarem perfeitamente, mas quando baixarem a imagem eu acredito que vocês conseguirão fazer essa leitura, tá bom? Aqui, ó, a gente tem um gráfico que fala sobre a população negra, parda, tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? Percebeu? Eu juro que eu não estou enxergando 100%, tá? Mas ali no Brasil, ó, nós vamos ter cerca de quase metade, né, de brancos, 44 de pardos e o outro restante de negros. No Nordeste esse número é um pouco maior, tá? Ele chega a 72, no Nordeste não, perdão, no Norte, depois no Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Depois vocês dêem uma olhada aí nessa figura, que ela vai mostrar para vocês uma realidade mais atualizada dessa distribuição por etnias dentro do nosso território, tá? Voltando aqui, ó, a gente vai ter a distribuição dessa população no território. É importante a gente destacar aqui que o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Ou seja, ele vai ficar atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Em 5º lugar, com mais de 210 milhões de pessoas, fica o nosso país, o Brasil. Okay? Com mais de 210 milhões de pessoas. O 1 ali ficou meio imprensado com 2, mas acontece, tá? Ele é um país pouco povoado, o que significa dizer, né, que devido à nossa grande extensão territorial, essa população ela fica mal distribuída. Então, enquanto nós temos regiões que chegam a ter cerca de 100 habitantes por quilômetro quadrado, outras regiões só conseguem ter cerca de 2 pessoas na mesma extensão, tá? Então, geralmente, regiões litorâneas acabam atraindo maior fluxo de pessoas, ou maior concentração de pessoas. E aí, se a gente pegar, por exemplo, o Sudeste, né, São Paulo, Rio, chegam a ter 100 habitantes por quilômetro quadrado, quando você vai fazer a distribuição de pessoas por área, tá? Já algumas áreas mais do interior, mais para dentro do continente, não chegam sequer a ter 3 habitantes pelo mesmo quilômetro quadrado. Então isso mostra que a nossa distribuição da população ela é muito má distribuída, né? As áreas litorâneas são as que concentram o maior contingente populacional brasileiro e as áreas mais ao interior apresentam um contingente de população um pouco menor, que é o que vocês também vão poder encontrar nesse gráfico, né? Nesse mapa. Perceba que essas cores no tom mais laranja escuro é onde fica a maior concentração de pessoas, e à medida que esse tom ele vai ficando mais claro, ele vai representar uma concentração menor de pessoas, tá bom? Existem vários aspectos, galera, que contribuem para que essa população ela ocupe as áreas litorâneas, e vai desde alimento, economia, fornecimento de água, tá? Então, teoricamente, como o nosso país também foi ocupado inicialmente pelo litoral, as primeiras grandes cidades que surgiram foram no litoral, as grandes atividades econômicas se desenvolveram nessas grandes cidades, e isso foi fazendo com que houvesse uma atração maior da população para essas áreas. Aqui do lado eu coloquei uma imagem, essa imagem eu peguei ontem, lá no site do IBGE, que mostra aí o número de pessoas, né, que vivem no nosso país. No momento que eu fiz a captura da tela, né, já dava um pouco mais de 210 milhões de pessoas, como vocês podem observar. Se vocês forem hoje conferir nesse mesmo site, esse número já vai mudar. Então era só para a gente ter uma base, mais ou menos, de quanto que estava essa população.
Aí nós vamos agora aqui para o outro lado também analisar outros gráficos importantes. Aí você pode perguntar, professor, por que você não colocou os textos? Porque, turma, esses textos eles já vinham no material anterior a esse que nós estamos trabalhando hoje. Então, todos os conceitos que vocês verão aqui já foram trabalhados anteriormente. A gente só tem que aplicar a realidade de Brasil, ok? Então, quando ele fala de crescimento populacional, a gente tem que perceber o seguinte: a população do Brasil ela continua crescendo, só que ela continua crescendo em um ritmo menor do que ela crescia há algum tempo atrás. Para você entender isso de uma forma mais clara, é só perceber assim, ó, que tipo, a minha avó, ela teve, isso no meu caso, 12 filhos. Essa minha avó, que é lá da década de 50, de 60. Então ela teve 12 filhos. A minha mãe, que já é mais nova, teve 4. O meu irmão, que tem mais filhos, tem 2. E eu não tenho nenhum. Entende? Então, se você perceber, ó, essa população ela continua aumentando, mas ela continua aumentando em um ritmo menor do que a gente tinha há muito tempo atrás. Então, nós temos que entender que a população brasileira no todo tem crescido, como vocês podem observar, inclusivamente, aí nesse gráfico da esquerda, onde ele fala sobre população residente estimada, no caso Brasil. Também foi um dado que eu coloquei ontem lá do site do IBGE, tá? E aí você percebe que nesse gráfico, nessa linha, ela é uma crescente, porém um ritmo bem menor, né? Nós tivemos, inclusive, um crescimento bastante acentuado do ano de 2012 para 2013. Então ela continua crescendo, mas ela continua crescendo lentamente, tá bom? É importante a gente destacar por isso. Então você vê lá a questão. Tem reduzido bastante a taxa de natalidade no Brasil. Ela reduziu, mas no final das contas, no Brasil ainda nascem mais do que morrem. Por isso que esse crescimento ele continua sendo positivo. Tá bom? Do outro lado, a gente tem um gráfico que eu peguei sobre a taxa de mortalidade, que ele faz um pequeno histórico comparando, né, os anos desde 1990 até 2020. Então, se vocês observarem nesse gráfico aí, a taxa de mortalidade está representada pelo tom laranja. E aí vocês percebem que lá na década de 1900, nós tínhamos uma taxa de mortalidade elevada, mas que com o passar do tempo, essa taxa ela foi reduzindo. Tá? E aí é importante a gente destacar, como já falamos em materiais anteriores, que essa taxa de mortalidade ela reduz exatamente por alguns fatores. A gente pode citar um aqui. O acesso a saneamento básico. Então, à medida que a maior parte da população tem acesso à água encanada, tratada em casa, e também à rede de esgoto, isso vai fazer com que haja uma melhoria na qualidade de vida. Isso também acaba que reduzindo, né, que essas famílias elas contraiam doenças com maior facilidade. Então, de certa forma, ela vai apresentar uma melhoria nas suas condições de vida e aumentar, basicamente, a sua expectativa de vida no país. Outros fatores que a gente pode considerar também foi a melhoria no atendimento e nos serviços médicos, né? Então, hoje nós temos uma área bem mais ampla de atendimento médico, a disponibilidade de medicamentos, de cirurgias, né, no caso de técnicas cirúrgicas, que acabam, de certa forma, tratando e evitando alguns óbitos que lá em 90 eram muito comuns. Então, a gente pode considerar exatamente esses dois elementos como principais. O saneamento básico, a água tratada e rede de esgoto, e também a melhoria médica, né? Medicamentos, serviços, vacinas. Então, tudo isso melhorou a qualidade de vida das pessoas, o que fez, como o gráfico mostra, que houvesse uma redução dessas taxas de mortalidade. Tá? Um outro ponto aqui que a gente também vai considerar são as taxas de natalidade. Se vocês observarem aí a taxa de natalidade, também se apresenta aí na cor laranja, tá?
E aí você percebe que lá em 2010 nós tínhamos uma taxa de natalidade um pouco elevada comparada aos dias atuais, mas que ao longo desses anos, né, nós vamos ter uma queda bem brusca, né? Se você perceber lá no finalzinho do gráfico, ele está usando aí uma projeção até 2058. E aí observem, galera, eu peguei esse gráfico para vocês perceberem o seguinte, ó. Vai chegar um momento que esse momento seria, podemos arredondar aí lá por volta de 2048 e 49, nós vamos ter uma taxa de mortalidade mais alta do que a taxa de natalidade. Okay? Então, nesse gráfico, ó, essa linha no tom mais vermelho, marrom, mais escuro, representa o índice de mortalidade. E a cor laranja representa o índice de natalidade. Então, se você perceber, ó, essa natalidade ela vem reduzindo e, teoricamente, essa mortalidade ela vai se acentuando levemente. Então, vai chegar um momento em que, basicamente, a mortalidade ultrapassa a natalidade e aí nós teríamos uma inversão na nossa pirâmide etária que iremos ver mais no futuro. Aí também, assim como eu expliquei a taxa de mortalidade, vamos entender a taxa de natalidade. O que leva a essa taxa de natalidade a reduzir tanto? Existem vários fatores, galera, que até já foi citado nos materiais anteriores. A gente pode destacar aqui um dos principais, a participação da mulher na sociedade atual. Então, mesmo a gente tendo uma diferença gritante entre os direitos, né, femininos comparado com os dos homens, os masculinos, né, mas a mulher, comparada a décadas anteriores, ela tem um espaço, ela tem um papel de destaque maior dentro da sociedade. Grandes cargos de confiança dentro das maiores empresas, não só brasileiras, mas do mundo, são ocupados por mulheres, entende? Então, quando essa mulher ela se dedica ao trabalho, muitas vezes ela retarda uma gravidez. E aí eu deixo aqui a dica. Você, mulher que está vendo aqui o nosso vídeo, as meninas, muitas dessas meninas têm a mentalidade hoje de eu vou estudar, eu vou para a faculdade, vou me formar, vou conseguir um emprego, aí só depois eu vou ter um filho. Quando esse filho chega, já é numa idade um pouco avançada. E aí a criatura tem a criança e aí percebe, cara, já cansei, já estou velho, já estou com idade avançada, não quero outro e é só esse. Lembra da história que eu falei, que tua avó teve 12, tua mãe 4, a minha irmã, que no caso meu irmão, teve 2 e eu não tenho nenhum. Então vai reduzindo esse índice de natalidade. O custo de vida, hoje basicamente um atendimento médico, escolas, transporte, todos são particulares, entende? Então todo esse cenário, ele acaba contribuindo para que haja essa redução significativa das taxas de natalidade no nosso país. Não só no nosso país, a níveis mundiais também, tá? E essa taxa de natalidade menor, ela implica exatamente nesse gráfico do lado, que é a taxa de fecundidade. Ou seja, que é quando a gente faz um levantamento para entender quantos filhos dariam por mulher em idade fértil. Já havia dito para vocês, hoje o Brasil considera as meninas entre 15 até 39 anos dentro desse grupo, né, de taxa de fecundidade. Então você pega o quantitativo de nascidos, divide pela quantidade de mulheres e aí a gente chega nesse resultado. Atualmente o Brasil tem 1,77 filhos por mulher. Significa que não dá nem 2 filhos por mulher aqui no Brasil. E a gente já falou anteriormente que existe o que nós chamamos de taxa de transição. Ou seja, o ideal é que uma família ela tenha pelo menos 2 filhos, que seria essa taxa de reposição. Eu e minha mulher saindo, mas deixando 2 pessoas que irão no futuro nos representar. O que a gente percebe aí nesse resultado é que essa taxa nossa é abaixo da taxa considerada segura, que é de 2. A gente tem 1,77, então a taxa baixa. Nós vamos entender isso mais na frente, que essa taxa de natalidade baixa, ela pode gerar um problema econômico para o país no futuro. Mas isso é conversa de um outro material que a gente vai ver mais na frente, tá?
E para finalizar, a gente tem aqui a análise das pirâmides etárias. Lembra que eu disse para vocês que o estudo da dinâmica demográfica, que é a análise do crescimento vegetativo com o crescimento horizontal, ele gera um gráfico chamado pirâmide etária. A gente viu que ele é definido entre base, meio e topo, e aí eu trouxe uma pequena linha do tempo para a gente perceber como que era a pirâmide etária brasileira, desde a década de 80 até uma projeção para 2060. Tá? Então entendamos, ó. Se você perceber ali a primeira pirâmide à esquerda de você, tá? A nossa pirâmide tinha cara de pirâmide, né? Nós tínhamos a base mais larga, o meio já começava a estreitar e o topo também era estreito. Então, dentro desse cenário, que nós vamos observar que o Brasil, nesse período, tinha uma taxa de natalidade muito elevada, o que é justificado aqui pela história da minha avó, que eu contei, é exatamente a época dela. Então, ela teve realmente muitos filhos. Tá? O nosso meio, que representava a população adulta, era estreito. Então, nós não tínhamos ainda uma população economicamente ativa, desculpa, tá? Atuante, forte, né? Representativo. E o nosso topo, devido aos vários problemas ligados à saúde, à infraestrutura, a saneamento básico, a atendimento médico, a segurança, né? Acabava sendo estreito. Ou seja, o índice de mortalidade era muito alto. Quando a gente vem para essa pirâmide do meio, aqui está aí no meio, né? Logo na sequência, você percebe que já há uma mudança. A gente continua com a base mais larga do que as outras partes, mas já muito parecida com o que a gente tem no meio. Então, o meio ele já começa a ter um alargamento e o topo continua estreito. Só que nós iremos perceber que o topo da pirâmide aí, ele já começa a ficar um pouco mais alto, o que significa que uma boa parte da população já consegue chegar a idades um pouco mais avançadas. Então, aí, nós ainda temos uma taxa de natalidade alta, tá? Ela começa a basicamente reduzir, mas ela ainda é alta, se a gente comparar principalmente com esses númerozinhos de baixo. O meio é estreito, mas ele já começa a apresentar um certo alargamento, né? E o topo, ele não alarga tanto, mas ele começa a ficar um pouco mais alto, o que representaria qualidade de vida, o aumento da expectativa de vida, devido a todo aquele cenário que eu falei anteriormente, tá? E aí uma população vai começar a chegar a idades um pouco mais avançadas. E do lado, aqui a terceira pirâmide, à direita, né? Ela representa a nossa pirâmide atual. Vocês percebam, galera, que ela já começou a ficar mais gordinha, né? Ou seja, ó, o meio ele já começa a concentrar grande parte da população brasileira, a nossa taxa de natalidade vai reduzindo, o meio vai ficando mais largo e o topo também. Então isso significa que houve uma queda da natalidade, houve uma melhoria econômica, ou pelo menos uma oferta de mão de obra maior do que as décadas anteriores, e o topo enlarguecendo, qualidade de vida, aumento da aposentadoria, que será um assunto de um outro material. Por isso que eu disse que esse topo ficando muito largo, ele pode gerar alguns problemas econômicos para os países que têm pirâmides nesse modelo. E aqui do lado eu trouxe a pirâmide de 2060. Ou seja, se o ritmo de crescimento e se as nossas taxas de natalidade, mortalidade, imigração continuarem nos patamares que estão hoje, a nossa pirâmide daqui a mais ou menos 40 anos terá esse outro formato, onde vocês vão perceber o seguinte, que a maior parte da população brasileira vai estar onde? No topo. Ou seja, será uma população idosa. Tá? Então, é um modelo de pirâmide que precisa ter um acompanhamento das políticas públicas para que ela não gere um certo déficit econômico para o país, mas como eu já falei, será um assunto de aulas futuras, tá bom? Então, galera, no mais, era isso que eu tinha para falar com vocês aqui. Futuramente nós teremos outros materiais que serão voltados para esse assunto. Ele é um assunto bastante abrangente,
Mas eu espero que vocês tenham entendido o recado aí da aula de hoje. Eu vou fazer agora a transição para vocês, né? No caso, para mim, chegar à tela inicial. Vou voltar aqui para a nossa tela inicial, que tem essa imagem aí belíssima, fortíssima, né? E que o amor não envelhece, que o amor ele é realmente para sempre. Ah, sei lá, tem um monte de coisa aí bacana, né? Que dá para a gente tirar. Gente, fica aqui meu abraço, obrigado pela companhia, né? Não esqueçam de registrar aí a frequência de vocês. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá? Espero que Deus os abençoe, a vocês, a família de vocês. E logo, logo a gente se encontra por aí para matar a saudade de todo mundo, tá bom? Galera, tchau, tchau, sucesso, felicidades. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser e Ele vai querer. Valeu, obrigado por tudo.